Mas vamos começar com uma notícia de agora a pouco lá de Brasília. O governo federal sancionou aquela lei que estabelece a cobrança do imposto de importação para compras internacionais de até $50. Esse projeto ficou popularmente conhecido, ou esse trechinho desse projeto, de taxação das blusinhas. O novo texto inclui no preço um imposto de importação de 20% sobre o valor da compra. O presidente Lula sancionou o texto durante uma reunião hoje que teve com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, é o chamado Conselhão. Essa cobrança foi negociada entre o Congresso Nacional, que não queria aumentar a carga tributária, com a equipe econômica do governo que busca aumentar a arrecadação. Não tem como começar com outra mulher aqui desta mesa que não seja a Ariane, que é economista. Foi muita disputa para se chegar a essa conclusão, né, Ariane? No fim das contas, depois de tanta discussão, avançamos nem para uma isenção completa, nem para uma taxação completa. Fechamos em 20% para essas compras internacionais de até $50. Hoje, trechinho do projeto sancionado pelo governo. Ficou bom para todo mundo? Qual a visão que você tem sobre isso? Bom, para quem consome, não, né? E o governo visa retornar 12,5 bilhões para arrecadação, dados os últimos estudos do quanto, né, o consumo versus se tivesse tributado com 20%, né? Ou seja, fica a projeção de quanto viria para arrecadação. No entanto, fica a dúvida do tamanho da perda que a gente vai ter dado essa taxação que vai mudar a estrutura do consumo. A gente sabe que compras abaixo de $50, quem consome é a população, né, mais carente do Brasil. Então, o governo tirou a possibilidade de um consumo que estava na mão de uma população com uma renda menor. E se a gente comparar as nossas varejistas, o preço que hoje é ofertado, né, do vestuário, que era o que mais se consome dentro dessas plataformas, e o preço que era ofertado de produtos ali dentro é muito discrepante. Então, quanto que a gente vai perder, o quanto que a economia doméstica, né, aqui a gente vai conseguir reter dessa dada tributação e o quanto ainda vão ser continuadas, porque de qualquer forma, quando a gente faz a conta, dada essa discrepância de custo de produto, ainda assim, para a classe média, né, e acima dela, continua valendo a pena importar. Será que a gente vai conseguir reter realmente 100% desses 12,5 bilhões? Um ponto de vista jurídico sobre isso, Ana, porque os consumidores não queriam que houvesse nenhum tipo de taxação, obviamente, como explicou para a gente agora a Ariane. As plataformas não queriam, porque assim elas ficavam ainda mais competitivas, mas a indústria nacional, as empresas aqui dentro do Brasil, reclamavam de uma injustiça tributária. Nesse sentido, que eu perguntei até para a Ariane, e ela trouxe uma visão mais econômica. Mas na visão jurídica, nesse sentido, se estabelecer uma tributação mediana, não se faz mais justiça tributária? Lívia, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, uma mesa só de mulheres que eu amo. Embora, se fossem homens, hoje estaria nosso colega Diego, que hoje é aniversariante. Então, queria mandar os parabéns para o nosso amigo aqui da mesa. Com relação a isso, eu acho que a gente tem algumas coisas a se analisar. A Ariane colocou muito bem que o governo chegou num meio termo, né? Não se alcançou a taxação comum do imposto de importação, que se não me engano é 60%, sim, mas também não se manteve a isenção. E eu acho que assim, a gente precisa analisar essa questão sob a seguinte perspectiva. Essas compras dessas lojas, Shein, AliExpress, normalmente são compras que não são essenciais da vida do brasileiro, né? Então, é a blusinha, como ficou popularmente conhecido, é aquele instrumento de cozinha que não vai fazer tanta falta, mas que é um negocinho legal. Então, pensando dessa forma, se o custo desse produto vai aumentar, a pessoa muito provavelmente simplesmente não vai comprar, nem aqui e nem lá de fora, porque vai custar mais do que o que ela estava disposta a gastar por aquilo. Eu acho que essas compras dessas lojas, normalmente são aquelas compras de impulso, que você viu ali e achou o preço muito atrativo. Eu acho que o ponto da indústria nacional, ele é extremamente relevante.
sim, havia uma disparidade enorme entre o custo do produto nacional e o custo desses produtos que não sofriam nenhuma incidência de imposto. Mas, por exemplo, em outros países do mundo, isso foi resolvido de uma forma diferente, sem precisar colocar um imposto para o consumidor final. Nos Estados Unidos, houve um maior incentivo à indústria por meio de benefícios à indústria nacional. Ou seja, existem alternativas para que a indústria nacional se torne mais competitiva, sem necessariamente você taxar daquele que está comprando. E aí eu lembro que é uma questão muito importante que foi discutida ao longo dessas semanas, que é a seguinte: se você pode ir para o exterior, você pode voltar para o Brasil com as suas compras de até $1.000 sem pagar imposto de importação. Então, aquela pessoa que tem uma classe social, uma condição financeira melhor e consegue sair do país, volta com $1.000 dentro da mala e ela não precisa pagar nada. E as pessoas que não têm a mesma oportunidade, que vez ou outra querem fazer uma compra de um valor baixo, lembrando que compras acima de $50 já eram tributadas, agora vão ser obrigadas a fazer esse pagamento. Estou super na linha da Ariane, que acho que isso não vai retornar para a indústria nacional, porque as pessoas simplesmente vão deixar de comprar. Nunca retorna, né? Inclusive, isso é de praxe aqui do Brasil. A gente sempre taxa mais qualquer produto vindo de fora, aumenta o custo da vida do brasileiro, e aqui na indústria não há nenhum tipo de incentivo para que haja, de fato, uma melhora na oferta de produtos. Até porque a indústria vai continuar importando os insumos para produzir, pagando seus 60%, ela vai continuar sendo... vai perder na competitividade, e aí torna aquilo que eu disse anteriormente, né? Ainda assim, quando a gente coloca o imposto e calcula, lá fora compensa mais. Então, se as pessoas que são consumidores tiverem que retornar a optar pelo consumo, na hora de fazer a conta com o que a gente tem aqui e o que tem lá, ainda assim compensa. Deise, do ponto de vista político, te soa, pelo menos os liberais pensam mais assim, te soa essa política como um certo protecionismo? E aí há até uma certa contradição, na minha perspectiva, em relação a esses liberais que fazem essa crítica, porque muitos governos liberais na Europa, alguns também que passaram pelos Estados Unidos, adotaram medidas protecionistas em nome de um ambiente econômico melhor para as próprias empresas, para as empresas nacionais. Te soa como algo protecionista essa medida do governo? Lívia, boa tarde, meus colegas. Diego, feliz aniversário, tudo de bom para ti, saudade do colega. Mas só assim, eu acho que o governo ele acaba derrapando do ponto de vista político, essa medida ela vai acabar indo justamente contra ele. Porque, como a Ana e as meus colegas falaram aqui, essas compras de até R$50, elas não vão ter um impacto tão grande assim, mas elas vão ter um impacto na avaliação negativa do governo. Né? Então, a Ana tocou muito bem aqui, as pessoas que fazem esse tipo de compra são pessoas que não têm condições de ir para o exterior ou que compram no impulso, não vai ter essa diferença toda na arrecadação. E aí, o que o governo faz? Ele deixa de lado a negociação de assuntos que realmente importam. Reforma tributária está desse jeito no Congresso Nacional. A gente precisa olhar para a questão da Previdência que está sufocando os estados e uma reforma administrativa. Isso sim pode resolver toda a questão burocrática, toda a questão tributária brasileira. Mas essas comprinhas, taxar essas pequenas compras, eu acho que só vai voltar contra o governo, Lívia. Então, fora que, a gente comentou sobre isso aqui na Jovem Pan, esta taxação está dentro de um projeto de lei que absolutamente nada tem a ver com isso. Então, a gente acaba criando um questionamento a respeito da motivação desse texto que a gente chama de jabuti, porque é um peixe fora d'água, porque não tem nada a ver. Então, será que isso foi discutido? Será que realmente essa foi a melhor alternativa que o governo encontrou para diminuir o desequilíbrio da indústria nacional e dessas empresas gigantes que vêm de fora? Tudo isso acaba gerando um questionamento. E a gente comenta muito aqui, até dando uma generalizada, não é só sobre isso, mas a gente comenta muito sobre a necessidade do governo da maior transparência para aqueles atos que ele pratica. Então, assim, você colocar uma taxação como essa, que muito mais do que outras questões do governo que no macro acabam sendo muito mais relevantes para o país, mas na nossa vida prática aqui fazem diferença, porque grande parte da população consome esses produtos, não foi devidamente explicada.
não foi trazida a discussão antes da aprovação dessa lei ou da discussão dessa lei. Por que 20%? Não tinha uma outra forma de promover incentivos à indústria automobilística sem ser taxando esse consumidor? Será que era mesmo o momento mais adequado de fazer isso? Todas essas questões acabam deixando a gente com uma certa desconfiança daquilo que está sendo feito. E no fim do dia, isso também prejudica a nossa economia. Total. Eu queria pegar carona no que a Ana falou, que é justamente essa distância do cidadão comum e da política no Brasil. Essa questão do jabuti, ninguém sabe isso, o que é um jabuti, né? Que é o que ela justamente explicou, uma peça que não tem nada a ver com o projeto como um todo. E isso é de praxe, acontece em Brasília, acontece nas assembleias legislativas estaduais, acontece nas câmaras municipais, para justamente você atropelando as pautas que deveriam estar... ter uma linguagem mais tangível para a população, né? Você, advogada, deve saber até as peças de lei, como elas são escritas e como é muito difícil as pessoas entenderem o que significa cada peça de lei. Então, acho que é repensar um pouco em trazer a tangibilidade política para a população e justamente a questão do protecionismo do governo, que não vai ajudar em nada na economia e vai prejudicar os mais pobres que não vão conseguir, como foi dito aqui, comprar as blusas, né? Para deixar ainda mais claro para a nossa audiência, já que a gente está falando tanto sobre jabuti, sobre essa taxação ter sido discutida num projeto de lei que não tem nada a ver com uma questão da taxação, o projeto de lei, gente, estabelecia um programa chamado Mover, que possibilita benefícios para a indústria automobilística com foco na sustentabilidade. O que tem a ver com a Nada. Não, primeiro que não tem nada a ver. E segundo que se você analisar detalhadamente esse projeto, o Mover, que é Mobilidade Verde e Inovação, ele, na verdade, propõe incentivos para aquilo que a indústria automobilística já vem fazendo há muito tempo, que tem a ver com a substituição do combustível fóssil por fontes alternativas de energia para fazer esses veículos se movimentarem. Então, peraí, eu tô dando incentivo para uma indústria gigantesca como a automobilística fazer aquilo que ela já vem fazendo por uma questão de sobrevivência, de necessidade, de evolução. Nos países europeus, a gente praticamente já não tem mais a utilização de combustíveis fósseis nos seus veículos novos. E neste projeto, eu vou taxar o consumidor final nas suas comprinhas de até $50. Mas posso falar uma coisa, Ana? Eu concordo super com tudo que tu falou, mas essa é uma prática que, infelizmente... Não, mas tá errada. Está completamente errada, mas está no regimento e é uma possibilidade de acontecer. Por exemplo, os 10 anos que eu trabalhei lá em Brasília, às vezes a gente via a convocação na Comissão de Segurança Pública e era uma convocação de um ministro que não tinha nada a ver. Então, não é ilegal, só é meio antiético. É antiético. Mas aí o que acontece? Quem deveria agir nesse momento? A oposição, ou aqueles parlamentares que são contra e representam essa população que não tem acesso às compras no exterior. Essa parcela da Câmara dos Deputados, do Senado, deveria reagir a esses jabutis e não deixar que eles passassem, né? Mas isso não acontece, aí fica todo mundo conivente lá dentro, passa isso daí. E nesse caso... Em algum momento, essa oposição vai precisar, pelos interesses próprios, de um jabuti e não vai querer que a situação, que o outro lado impeça o jabuti de avançar. Não, e tem uma outra coisa que é bastante surpreendente, que o presidente Lula, ele declara abertamente que ele é contra a taxação. Mas por uma conjectura política do momento, ele não promoveu qualquer veto e ele sancionou a lei. Então, assim, tudo é uma engenharia muito sofisticada e a gente fica sem saber o que está efetivamente acontecendo. Eu vou um pouquinho... Pode ir primeiro, Oriana, depois eu tenho outro ponto para tocar. Um pouquinho mais além, um pouquinho de forma mais técnica também, né? As peças orçamentárias, a lei, ela traz para a gente que qualquer desoneração, enfim, incentivo que você dê orçamentário, você tem que ter uma contrapartida. Então, nesse caso do Mover e da importação, eles usaram uma questão que não tem nada a ver, né, que você mesmo colocou, para fazer o projeto da isenção andar. Eles tinham que fazer andar, só que para isso eles precisavam de uma contrapartida. Então, usaram essa pauta que é mais fácil, mesmo sendo menos popular, porque passaria mais rapidamente, porque já tinham mais apoio
lá em Brasília, né? A questão, por exemplo, se a gente fizer o comparativo do que eles precisam fazer agora, que é dar continuidade à desoneração da folha de pagamento dos 17 setores, a maior briga e o maior desafio é achar a contraparte. Cadê a contraparte para eles conseguirem fazer isso? Assuntos mais delicados. Então, essa foi a forma mais fácil que eles acharam de fazer passar, de fazer andar, o mover que lá na frente vai ter um teor mais popular, vai cair melhor para a imagem do governo. Então, é mais fácil tomar esse risco de imagem agora para algo que eles têm apoio do que mais uma pauta, mais um pedacinho de um projeto que eles precisam fazer que morreria, ficariam na mesa e aí precisa ter uma contrapartida de arrecadação. A lei exige. É mais a Ana fácil. citou, pode falar. Não, é mais fácil porque a parcela da população que é diretamente afetada por isso é a que tem menos voz no Congresso. Exato, não vai brigar, exatamente. Mais fácil de aprovar. Chegou exatamente no ponto que eu queria tocar aqui com vocês, começando com a Ariane. O lobby da indústria nacional, ainda mais quando a gente está falando da indústria média e da grande indústria, é gigantesco. E aí a gente pode trazer essa realidade para a discussão da desoneração e também para a taxação. Talvez, e aí eu vou relembrar o que a Ana falou agora, talvez por temer desgaste político, o presidente Lula desde o início foi contra a taxação. Mas aí tinha o contrapeso dentro do governo, da equipe econômica liderada pelo Fernando Haddad, dizendo que é preciso se promover justiça tributária. Se o nosso comerciante, a nossa indústria nacional é taxada, e não pouco taxada, sim, por que aliviar para a indústria que está produzindo lá fora e pegando parte do mercado da nossa indústria nacional aqui dentro, né? E aí tem alguma forma de vencer esse lobby? Porque, na minha concepção, muito dessa decisão caminhou nesse sentido porque foi difícil furar essa bolha também. Exatamente. Bom, questão de comunicação, né? A gente já sabe desde a posse do atual governo que ele teria uma dificuldade muito grande de negociações, né, dado a formação do Congresso. Na questão fiscal, nós técnicos, a gente sempre gosta de falar que o governo está tomando as medidas anteriores, né? Brasil do futuro não existe, a gente revive um país do passado. O que eles estão fazendo nada mais é do que já fizeram no passado. E o impacto que a gente tem é só uma crescente de arrecadação sem fazer o dever de casa, que é o ajuste do gasto, o qualitativo desse gasto. Então, você torna a economia doméstica e todos os agentes, né, as indústrias, todos os setores, perdendo competitividade com o mercado internacional, dado tamanha taxa tributária. Se a gente pegar pela totalidade do que é a reforma tributária, a gente continua sendo um dos países que mais tributa. Sim. Então, a gente continua desestimulando a nossa produção, a nossa economia, dado política fiscal, né? Essa questão de um Congresso hoje muito mais alinhado com o Ministério da Fazenda, que é o que parece acontecendo, mas eu acredito que, na verdade, é o sentimento de responsabilidade com o maior desafio econômico que a gente tem hoje, que é o fiscal. Quando a gente exclui essa questão do fiscal e olha para todas as outras variáveis, até dá uma sensação que o Brasil está ganhando o jogo. A gente sabe que não é bem assim, mas parece, porque é o maior desafio. Então, a gente tem o que aparenta ser um Congresso alinhado com essa responsabilidade, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, todos eles alinhados a fazer atuar de forma responsável, mas ainda até hoje a gente não teve um governo corajoso, pessoas corajosas à frente de fazer o que tem que ser feito, que é o famoso remédio amargo que a gente chama, que tem que ser tomado, tem que rever custo, não arrecadação. A gente já arrecada demais, a gente precisa rever o custo para se tornar então competitivos, né, de forma tributária com o resto do mundo e para a gente dar capacidade das nossas empresas serem, também aumentarem a próprio insumo delas aqui, que é o que não acontece. Ainda assim, a gente acaba importando muito para fazer os produtos na sua finalidade nacionais, né? Então, a arrecadação, além dela desestimular a economia, faz perder a competitividade produtiva do nosso país e quem paga a conta no final somos todos nós. A gente só tem a perder. Enquanto não fizer o que tem que ser feito, a história vai ser sempre a mesma. Carrego, né, a inércia deficitária de ano após ano, do lado da despesa que só cresce e mais tributo, mais tributo e mais tributo.